Imagine um livro muito antigo, de capa gasta, encadernado em couro. Você o abre devagar, o som das páginas tocando como folhas secas. Mas, ao folhear, percebe algo estranho. Há centenas de linhas de texto, capítulos inteiros, que simplesmente desapareceram. Páginas arrancadas, marcas das unhas que passaram depressa demais, trechos queimados na borda. O que resta são margens, notas soltas, frases que começam e não terminam. Feche os olhos um momento, deixe essa imagem entrar, respire fundo e acompanhe-me por essas páginas faltantes, por essas horas esquecidas da nossa história. Se você está ouvindo agora, escreva nos comentários de onde você é. Eu gosto de imaginar as cidades onde vocês escutam essas histórias antes de dormir. Quando falamos de lacunas na história, não queremos dizer apenas faltam documentos, como se alguém tivesse esquecido de arquivar um arquivo. Lacuna é outra coisa. É um silêncio que tem forma. Às vezes é a ausência de construções. Às vezes é a perda de habilidades que não se recuperou por gerações. Às vezes é uma língua que ninguém mais fala e cujos sinais foram apagados do mapa. História, em sua melhor imagem, é uma linha costurada por testemunhos, inscrições em pedra, potes pintados, ossos que guardam traços de alimentos, lendas que sobrevivem em cânticos. Mas essa linha é frágil. A arqueologia olha para o rastro material, o que resta. A escrita preserva vozes, a oralidade confia em memória viva. Quando uma dessas formas de transmissão é interrompida, por guerra, por fome, por doença, por migração, por mudanças climáticas ou por simples desprezo, nós ficamos com lacunas. E essas lacunas não são vazios neutros, são lugares onde o imaginário tenta preencher o que não se pode comprovar. Por isso, ao falar das eras perdidas, caminhar é uma mistura contínua de evidência e dúvida, de imagens e hipóteses. Agora viaje comigo para o Mediterrâneo, ano 1200 a.C. Sinta a brisa salgada, o barulho do bronze batendo enquanto se martela uma lâmina, o cheiro do azeite queimado nas lâmpadas. O mundo que emergia daquela época, cidades fortificadas, portos vibrantes, rotas comerciais que conectavam a Anatólia ao Egito e ao Mar Egeu, pareceu em poucos séculos perder o fôlego. Ruínas queimadas em Ratusa, palácios saqueados em Micenas, camadas de destruição nas costas da Síria e do Levante. A cronologia indica um momento de rupturas. Por volta de 1200 a 1100 a.C., numerosos centros urbanos mostram sinais de colapso ou declínio. Arqueólogos falam em colapso da Idade do Bronze. Visualize as muralhas rachadas, a poeira que atravessa ruas abandonadas, o som distante de barcos que já não aportam. Ouça o tilintar dos pregos sendo arrancados de estruturas de madeira enquanto as pessoas partem carregando o que podem. As evidências são diversas: destruições por fogo, camadas de abandono, mudanças no padrão cerâmico e no comércio. Mas por que tudo isso aconteceu de forma tão difusa, quase simultânea, em regiões que não eram nem de longe isoladas? Aqui mora a complexidade. Não existe uma única resposta. Alguns sugerem movimentos de populações, os chamados Sea Peoples, um rótulo que aparece nos textos egípcios para descrever grupos marítimos que atacaram cidades. As fontes egípcias mostram batalhas e as cenas gravadas na pedra que falam de confrontos. Mas interpretar essas imagens exige cuidado. Quem eram exatamente esses grupos? De onde vinham? Eram invasores, refugiados, comerciantes armados em busca de novas rotas? Outras hipóteses destacam fatores ambientais, secas regionais, colheitas mais pobres, deslocamentos forçados por falta de água. Há também a ideia de que sistemas interconectados, redes comerciais, rotinas de produção especializada e hierarquias políticas são vulneráveis. Quando um fio se rompe, o resto pode seguir num efeito dominó. Imagine um emaranhado de cordas, aparentemente robusto, ele ainda pode desfiar rápido se uma única peça falhar. Não é incomum em sítios arqueológicos encontrar cerâmicas locais substituindo importados. Isso sugere caixas de comércio fechando. Em outros lugares, notas de escrita administrativa desaparecem. A mescla de evidências arqueológicas e textos antigos pede interpretações múltiplas.
Portanto, ao falar do colapso da Idade do Bronze, uso palavras como possivelmente, sugere-se e hipótese, porque as explicações são muitas e entrelaçadas. Não há um culpado único, há antes uma sinfonia de tensões. E se, por um momento, você imaginar as luzes de uma cidade que se apagam lentamente, sentirá a pena do mundo perdido e também o tremor do que ficou. Agora voe comigo no tempo, alguns séculos adiante, pelas estradas que conduzem a Roma. Sinta o frio do mármore sob seus pés, o eco de passos em pórticos que já foram postos em pé com mão de obra especializada. Depois da queda do Império Romano do Ocidente no século V DC, vivemos outra espécie de lacuna. Não foi apenas a perda de poder de algumas instituições, houve um declínio em redes de produção, em especializações técnicas e em circulação de saberes. Oficinas que produziam vidro fino, ferrovias de vinho, rotas fiscais, tudo isso sofreu. E com a fragmentação política, houve uma queda na alfabetização entre certas camadas. A escrita sobre papiro, que dependia de oficinas e rotas de oferta, ficou mais rara. O que salvou parte do conhecimento foi o trabalho laborioso de monges copistas, que preservaram textos antigos, mas esse processo era incompleto. Trechos inteiros de tratadistas e técnicos desapareceram sem deixar rastro. Imagine uma sala iluminada por velas, o cheiro da cera e da tinta, mãos delicadas raspando pergaminhos para reescrever o que conseguiam salvar, palimpsestos, manuscritos nos quais pedaços de texto foram apagados para reaproveitar o suporte. Visualize o som do pincel na pena, o silêncio quase religioso do mosteiro. Esse som é, de certo modo, um eco de resistência contra o apagamento. Mas também é um mecanismo seletivo. Os que copiavam escolhiam, por gosto, por utilidade, por crença, o que manter. Tecnologias e conhecimentos práticos, como técnicas de construção complexas ou receitas metalúrgicas muito especializadas, às vezes se perderam porque a transmissão dependia mais da prática do que do texto. A memória técnica exige mestres e aprendizes próximos. Sem essa cadeia, o saber desvanece. É tentador chamar esse período de Idade das Trevas, mas essa expressão é problemática. Ela simplifica e carrega julgamentos de valor que vieram de séculos posteriores. Em certos lugares, houve continuidade e inovação. Em outros, rupturas profundas. O que nos interessa aqui é o conceito. Lacunas podem significar perda de especialização e de rotinas que sustentavam cidades complexas. E essas perdas alteram completamente o curso de uma população. O que os descendentes lembram, o que reconstroem e o que passa a ser rotulado como normal. Cruze o oceano comigo, agora, sem pressa, como quem percorre sonhos. Sinta o vento nas planícies do Mississippi, o rumor do rio. À distância, ergue-se Cahokia, uma das maiores concentrações urbanas da América pré-colombiana norte. Imagine montes enormes, terrações que formavam praças, caminhos alinhados, uma praça central que, no auge, poderia ter abrigado dezenas de milhares de pessoas. As estruturas são massivas, montes construídos com madeira e terra, alinhamentos astronômicos que sugerem observações do céu. Visualize o trabalho humano, mãos que carregam terra, o som de paus batendo na lama para compactar, a constelação de moradias ao redor de uma grande praça. E então, o silêncio. Por volta do século XIV, as datas variam conforme estimativas, muitos desses centros diminuem significativamente. As hipóteses, de novo, são múltiplas. Mudanças ambientais locais, conflitos internos, pressões demográficas e, após o contato europeu, a tragédia maciça das doenças infecciosas que percorriam as Américas. Aqui é crucial ser cuidadoso. Afirmar que epidemias foram o único motivo seria ignorar o papel de fatores locais e regionais antes do contato. Em muitos casos, povos prepararam e reestruturaram suas redes sociais e econômicas devido a secas, erosão do solo ou colapso de rotas comerciais internas. Em outros, doenças introduzidas por contato, mesmo sem intenção maliciosa, produziriam colapsos demográficos em escala que reconfiguraram mapas culturais. Ouça por um instante o som de uma praça vazia quando a comunidade se dispersa. Folhas sopradas, sombras que ganham espaço, passos que cessam. A ausência fala alto.
E nesses lugares, o parentesco entre arqueologia e memória oral é sensível. Em alguns casos, tradições transmitidas por gerações guardam fragmentos do que ocorreu, não em forma linear de fatos, mas em imagens, canções e mitos que recodificam trauma em narrativa coletiva. É nesses pontos que o silêncio material e a narrativa viva se encontram, e onde a história exige respeito antes da reconstrução. Cruze agora, com cuidado e admiração, para o vale alargado do Indo. Visualize ruas retas, quadras regulares, sistemas de drenagem que mostram uma engenharia urbana sofisticada. Harappa e Mohenjo-Daro impressionam por um urbanismo que parecia preceder muitos centros contemporâneos de grande porte. Casas de tijolos cozidos uniformes, bastidores administrativos e, aparentemente, um planejamento que exigiu coordenação central. Imagine o ar úmido do rio, o cheiro da lama e do barro cozido, os sulcos das rodas nos caminhos. Caminhe pelas ruelas e escute o eco dos passos, o som abafado de vozes que não voltaram a ser ouvidas. E ali, nos selos e nas inscrições que decoram objetos, surge uma das maiores lacunas, a escrita do Vale do Indo. São marcas repetidas, símbolos que aparecem em selos, em cerâmicas e nas pequenas plaquinhas de argila. Porém, até hoje, não existe um consenso sobre como ler essa escrita. Sem um texto bilíngue, como o que permitiu a decifração dos hieróglifos egípcios com a pedra de Roseta, a micrografia do Indo se mantém elusiva. Sem essa chave, as vozes que poderiam nos dizer como aquela sociedade se entendia e organizava-se ficam emudecidas. Podemos inferir muitos aspectos a partir do material: padrões de habitação, produção artesanal, rotas comerciais, contato com outras culturas. Mas ler pensamentos, leis, contabilidades, o que motiva decisões e ambições, permanece além do alcance. Sinta o peso disso. Arqueólogos diante de mesas cheias de selos, olhando para pontos e linhas que poderiam ser tanto números quanto nomes. O gesto é de paciência reverente. Há hipóteses que ligam essa cultura a outras populações do subcontinente, e há debates sobre migrações e transformações culturais posteriores. Mas o ponto essencial é este: a ausência de uma leitura transforma o passado em sombra. Ideias, normas e nomes podem estar ali, impressos em pequenos pedaços de argila, e nós ainda não sabemos pronunciar muitas dessas sílabas. Enquanto caminhamos por esses exemplos, Mediterrâneo, Roma, as grandes planícies americanas, o Vale do Indo, emerge um padrão que talvez seja a espinha do que chamamos de eras perdidas: a fragilidade da complexidade. Sistemas interligados sustentam cidades e impérios. Quando um elemento-chave, comércio, clima, mão de obra qualificada, falha, os efeitos reverberam. Às vezes a perda é rápida e visível, em outros momentos é lenta, imperceptível, acumulando pequenas erosões até que a memória coletiva mude de direção. Pense num instrumento musical afinado por séculos. Se uma corda quebra, o conjunto ainda toca, mas a música muda e as técnicas que dependiam daquela nota podem ser esquecidas. Permita-se uma pausa agora. Respire devagar. Deixe as imagens assentarem. Há certamente muitas outras lacunas que podemos visitar. A África profunda, as ilhas do Pacífico, os desertos do Egito anterior aos faraós, as costas que hoje estão submersas. Mas nesta noite, enquanto sua respiração desacelera, quero tomar mais tempo em duas dessas lacunas para que possamos sentir, não apenas o mistério, mas também as pistas que acendem pequenas luzes no nosso caminho. Como empreendimentos humanos se reorganizam e como a arqueologia moderna, às vezes, encontra as páginas que pareciam perdidas. Antes de seguirmos mais adiante, é útil lembrar como os especialistas reconstruem o que falta. Muitas vezes, a arqueologia trabalha como um médico forense, examina ossos, camada por camada, procura padrões de trauma, sinais de doença, mudanças na dieta. Outras vezes, ela é uma arquiteta que sobrepõe frisos e fundações para imaginar um andar superior. E hoje, novas ferramentas permitem ver o que não era visível há poucas décadas, mas calma.
Falaremos desses instrumentos com detalhes adiante, porque eles nos oferecem esperança, não milagres. A tecnologia como LIDAR, que usa laser para mapear vegetação e revelar formas no terreno, ou o estudo do DNA antigo, que permite traçar movimentos populacionais, são avanços reais. Ainda assim, não substituem o trabalho paciente de campo ou a escuta das tradições locais. Agora, volte comigo por um segundo ao silêncio do Vale do Indo. Enquanto caminhamos pelas ruas retas, imagine uma oficina onde pequenos selos eram gravados em haste de osso, cada um com símbolos que alguém entendia. A cada martelada, a mão do artesão repetia um sistema de signos que servia à troca e à identificação. Hoje, arqueólogos levantam hipóteses. Talvez fossem marcas de mercadores, talvez nomes de ofícios, talvez unidades de medida. A ausência do contexto, textos legais, inscrições monumentais, textos literários, transforma suposições em possibilidades. Esse tipo de lacuna nos lembra que algumas eras perdidas são apenas páginas de um contrato social que não chegou até nós. E é importante não romantizar a perda. A ideia de era perdida pode parecer poética, e às vezes a imaginação inevitavelmente preenche com imagens românticas de cidades idílicas. Mas o que se perde também inclui sofrimento. Desabrigados, populações que tiveram que se reinventar, comunidades que ressignificaram o mundo. A beleza das ruínas é inseparável do peso humano que nelas se depositou. Ao contemplar as pedras, devemos escutar também o lamento contido nas ausências. Agora, volte comigo por um segundo ao silêncio do Vale do Indo. Enquanto caminhamos pelas ruas retas, imagine uma oficina onde pequenos selos eram gravados em haste de osso, cada um com símbolos que alguém entendia. A cada martelada, a mão do artesão repetia um sistema de signos que servia à troca e à identificação. Hoje, arqueólogos levantam hipóteses. Talvez fossem marcas de mercadores, talvez nomes de ofícios, talvez unidades de medida. A ausência do contexto, textos legais, inscrições monumentais, textos literários, transforma suposições em possibilidades. Esse tipo de lacuna nos lembra que algumas eras perdidas são apenas páginas de um contrato social que não chegou até nós. E é importante não romantizar a perda. A ideia de era perdida pode parecer poética, e às vezes a imaginação inevitavelmente preenche com imagens românticas de cidades idílicas. Mas o que se perde também inclui sofrimento. Desabrigados, populações que tiveram que se reinventar, comunidades que ressignificaram o mundo. A beleza das ruínas é inseparável do peso humano que nelas se depositou. Ao contemplar as pedras, devemos escutar também o lamento contido nas ausências. Enquanto sua respiração se mantém lenta, deixe que uma imagem final desta primeira parte permaneça. Uma biblioteca queimada, estantes tortas, manuscritos chamuscados, uma página ainda intacta, mas com as lacunas ao redor. A contradição persiste. A história é, ao mesmo tempo, abundante em ruínas e pobre em vozes concretas. E é essa contradição que nos conduz ao próximo trecho de nossa viagem. Lugares onde a água e o tempo enterraram cidades inteiras e onde as primeiras complexidades humanas surgiram antes mesmo da agricultura consolidada. Em águas rasas, em solos que agora estão debaixo do mar, estão vestígios de comunidades costeiras que talvez tenham sido arrastadas por mudanças rápidas no clima. E mais atrás ainda, na escuridão do tempo mais antigo, estruturas como Göbekli Tepe mudam o que pensávamos sobre quando e como as pessoas começaram a construir em grande escala. Imagine a superfície do mar ao anoitecer, ondas que batem como páginas dobradas, e sob essa água, ruínas que esperam serem lidas. Deixe essa visão assentar por um instante, enquanto nos preparamos para descer mais profundamente no mapa das eras perdidas. Agora, sinta o ar mudar. Deixe a brisa do litoral para trás e caminhe comigo em direção às savanas e aos vales do sul do Saara, onde a história também guardou páginas arrancadas. Imagine, à distância, montes de pedra que sobressaem como coroas desgastadas no horizonte. Não são meros montículos, são sinais de aglomerações humanas que brilharam em tempos em que a paisagem era outra. Pense em Great Zimbabwe.
pedras empilhadas sem argamassa, curvas elegantemente erguidas, como se alguém tivesse construído um circuito de memórias. Toque, na imaginação, a superfície das pedras, áspera, quente, e escute o silêncio que demora em responder. As narrativas que cercam esses lugares foram, por muito tempo, moldadas por vozes externas. Durante séculos, perguntas com pressupostos coloniais minimizaram a agência local, sugerindo que construtores não africanos teriam erguido aquilo que, em verdade, é criação de povos africanos. Essa é uma lacuna de justiça tanto quanto de história, lacunas que não se originam apenas pela perda de documentos, mas por apagamentos deliberados e por uma arqueologia que até há pouco olhou de forma enviesada. Hoje, ao contemplar Zimbábue, Kush, Nok e os grandes impérios do Sahel, Gana, Mali, Songhai, precisamos ter em mente duas camadas de silêncio. O silêncio físico do espaço arqueológico e o silêncio produzido por narrativas que negaram conhecimento a seus autores legítimos. Imagine um artesão do reino de Kush moldando um vaso, ou um cavaleiro do Sahel guiando caravanas de sal e ouro pelas rotas saarianas. As evidências materiais, tumbas, estruturas, ornamentos, contam fragmentos. As tradições orais, quando respeitadas e escutadas, devolvem ritmo e sentido. Mas muitas dessas tradições foram interrompidas. Deslocamentos forçados, escravização, imposição cultural e religiosa e a devastação do tráfico humano mudaram a maneira como as memórias eram transmitidas. Lacunas assim têm rosto e voz, mas essas vozes, por vezes, foram sufocadas. Ao falar de civilizações africanas, vale sempre dizer: o silêncio que encontramos é também produto de poder, e reconhecer isso é parte essencial de preencher as páginas rasgadas. Agora, deixe a visão de pedra de pó e rume com calma para o meio do oceano. Ouça, bem longe, o estalo de uma vela ao vento. Imagine o cheiro salgado e o balanço constante do mar. As ilhas do Pacífico guardam narrativas de navegação que desafiam a ideia de isolamento. Viagens de centenas, às vezes milhares, de quilômetros entre ilhas, guiadas por estrelas, correntes, aves e sinais do mar. Os polinésios foram mestres da leitura do oceano. Feche os olhos e veja, na mente, uma canoa longa deslizando sobre água escura. Renos ritmados, olhares que interpretam nuvens e espuma. E veja também ilhas como Rapa Nui, a famosa Ilha de Páscoa, e Não Madol, lugares onde a presença humana cria paisagens de pedra que perguntam sobre organização, transporte e ecologia. Em Rapa Nui, gigantescas estátuas, moai, olham para o interior da ilha. A cena que muitas vezes nos vem à imaginação é a de uma cultura que colapsou por excesso de exploração dos recursos. Essa é uma hipótese que circula há décadas. A ilha pequena suportou uma população relativamente grande e o desmatamento teria contribuído para a queda na disponibilidade de madeira, solo erodido e alterações na subsistência. No entanto, pesquisas mais recentes pedem cautela. Fatores climáticos, contato externo e dinâmicas internas de poder podem ter contribuído de maneiras complexas e variadas. Em Não Madol, no arquipélago de Pohnpei, canais e plataformas artificiais erguem-se sobre recifes, formando uma cidade de pedra sobre água. A construção de tais estruturas exige organização e mão de obra, e os motivos, rituais, políticos, ambientais, ainda provocam debates cuidadosos entre pesquisadores. Pense agora no gesto do navegador polinésio que deixa a costa de uma ilha com a certeza de alcançar outra. A estabilidade do conhecimento de navegação era, por sua vez, dependente de redes de ensino, que podiam romper-se com doenças, colonização e deslocamentos. Outro pedaço dessa história é a presença de plantas que cruzaram oceanos. A batata doce, originária das Américas, aparece nas ilhas do Pacífico antes do contato europeu, sugerindo formas de contato ou intercâmbio que ainda não compreendemos totalmente. Essas pistas são fios que atravessam lacunas maiores. Elas mostram que as rotas de contato eram mais entrelaçadas do que costumávamos supor, e que, mesmo quando uma tradição se perde, vestígios de conexão persistem, como exíguas pegadas na areia. Faça uma pausa e respire.
Agora, volte seu olhar para o norte da África, para tempos anteriores aos faraós plenamente estabelecidos, para os acampamentos sublimes de Nabta Playa e para o início do que chamamos de pré-dinástico egípcio. Imagine vastas planícies onde, num passado mais úmido, grupos humanos marcavam o tempo pelos astros, alinhando pedras em círculos que hoje nos parecem conversas com o céu. Nabta Playa, no atual deserto do Saara, mostra sinais de organização e observações astronômicas que podem ter influenciado, de modo indireto, o curso das sociedades que surgiram ao longo do Nilo. Pense na transformação que uma mudança climática, um dessecamento gradual, pode provocar em redes humanas. Grupos que dependiam de pastoreio e de fontes sazonais de água foram forçados a migrar, a reinventar seu modo de subsistência e, por vezes, a fundir-se com outros. Esses movimentos criaram contínuos culturais e descontinuidades. Nas margens do Nilo, a aglomeração de populações favoreceu inovações que culminariam no complexo mineral e ideológico do Egito dinástico. Ainda assim, entre esses espaços, há lacunas, assentamentos que desaparecem, práticas que mudam e linguagens que se transformam. A arqueologia do pré-dinástico é um quebra-cabeça de fragmentos brilhantes, cerâmicas, instrumentos de pedra, restos de domesticação que só nos devolvem imagens parciais do processo que levou à construção dos primeiros reinos com escrita e burocracia sólida. Agora, leve sua atenção para baixo, para longe das cidades e dos desertos, e mergulhe mais fundo no passado mais remoto, onde a própria noção de agricultura e de assentamento se reconfigurou. Esta é a região da grande interrupção climática conhecida como Younger Dryas. Imagine por um instante um mundo que havia começado a domesticar plantas e animais, que experimentava o início de cultivos que mudariam a dieta humana e que, de repente, passou por um resfriamento abrupto e severo. O Younger Dryas, que se estendeu por aproximadamente 1.200 anos e atingiu a Terra há cerca de 12.900 a 11.700 anos atrás, é um período de intenso debate. Algumas pesquisas sugerem uma queda acentuada das temperaturas e mudanças no regime de chuvas que impactaram recursos naturais. Outra hipótese, mais controversial, propõe que um impacto cósmico teria desencadeado incêndios e perturbações ambientais. É importante frisar, de cara, que essa hipótese do impacto é objeto de debate e não há consenso definitivo. Ao falar disso, uso sempre termos como sugere-se e há estudos que propõem, porque a ciência funciona por meio do debate contínuo. O que é claro, porém, é que esse período marcou profundas reconfigurações nas comunidades humanas. Zonas costeiras mudaram, níveis do mar variaram e comunidades que viviam em margens hoje submersas deixaram poucos vestígios palpáveis. Imagine agora comunidades costeiras dispersas ao longo de um litoral que hoje está sob dezenas de metros de água. Praias onde se recolhiam conchas, que serviam de acervo alimentar e possivelmente de troca, estão hoje no leito marinho. Instrumentos de pedra, restos de fogueiras, estruturas de aplicação, muitos desses sinais aguardam descobridores em águas rasas ou em sedimentos marinhos. Escavações costeiras e prospecções por sonar têm revelado contornos do passado que estavam ocultos pela subida do mar. Mas é uma corrida contra o tempo. Erosão, atividade humana moderna e a própria profundidade dificultam recuperações. Cada concha encontrada, cada fragmento levantado do sedimento pode ser uma palavra que ajuda a preencher um capítulo arrancado. E, antes que esqueçamos, há locais como Göbekli Tepe, onde pilares escavados e círculos de pedra desafiam velhas noções sobre quando monumentos complexos começaram a ser erguidos. Imagine colunas trabalhadas, decoradas com figuras de animais, dispostas em círculos, por mãos que ainda não haviam, em grande escala, estabelecido agricultura plena. Essa descoberta mudou a maneira como muitos arqueólogos concebiam a relação entre sedentarismo, agricultura e monumentalidade. Em vez de ver a agricultura somente como pré-condição para a construção de templos, Göbekli Tepe sugere que a prática coletiva e a construção de lugares ritualizados podem de fato ter antecedido e estimulado mudanças no uso da terra. Ainda há muitos mistérios, como o motivo do abandono deliberado e do enterramento dos sítios, e cada hipótese vem com nuances e divergências. Respire comigo, bem devagar.
Sinta como a sua respiração acompanha as ondulações que atravessamos nestas narrativas. Voltaremos agora a uma ideia recorrente. Não há uma causa única para uma lacuna. Em muitos casos, a perda de complexidade resulta de uma dança entre fatores ambientais, disputas políticas, doenças, rupturas comerciais e transformações culturais. Pense de novo no emaranhado de cordas. Se formos puxar uma só delas, um choque climático, um surto epidêmico, uma invasão, um colapso na rede de troca, às vezes observamos uma solução localizada. Em outras ocasiões, vemos a corda desfiar quase por completo, alterando padrões de conhecimento e habilidade. Mas também a resiliência. Sociedades se reconfiguram, inventam novas formas de viver. E muito do que nos chega hoje é um testemunho fragmentado de adaptação. Algumas técnicas reaparecem, reinventadas, algumas palavras perdem o sentido original e ganham novos usos, práticas religiosas e estéticas se transformam e adaptam. Quando pensamos em lacunas, é útil não apenas lamentar o que se perdeu, mas observar como o humano se reorganizou e como, muitas vezes, a memória é reciclada em novas formas. Agora, antes de prosseguir para um quadro de esperança, quero devolver a atenção a duas cenas que nos mostram pistas reais, não soluções milagrosas, apenas vestígios que acendem possibilidades. Primeiro, imagine um mapa cartográfico que, aos poucos, ganha linhas antes invisíveis. Pesquisas que usam LIDAR, um tipo de radar a laser, penetram a vegetação densa de florestas tropicais e devolvem superfícies, formas de muros, trilhas e campos. Em lugares onde a selva parecia engolir tudo, LIDAR revelou padrões de assentamento e rede viária que multiplicaram a escala de ocupação humana que imaginávamos possível. No Sudeste Asiático e na Amazônia, por exemplo, estruturas de terra e canais apareceram sob a copa. Em áreas que achávamos quase virgens, descobrimos paisagens antrópicas complexas. Segundo, imagine uma planilha microscópica que, linha a linha, registra heranças genéticas. O estudo do DNA antigo extrai fragmentos químicos dos ossos e dentes e compara sequências que sugerem trajetórias de migração, mistura e relação entre populações. Esses dados não contam histórias completas, mas ajudam a colocar pontos de ligação onde antes havia apenas suposições. Em alguns casos, paleogenética confirmou movimentos populacionais que a cerâmica ou a linguística já supunham. Em outros, surpreendeu ao mostrar conexões longínquas. Junto com análises de isótopos que indicam dietas e origens geográficas, a paleogenética é uma luz delicada que revela trajetos humanos atravessando séculos. Também existe o radar de penetração no solo, GPR, que, como um sopro sobre o solo, mostra cavernas, estruturas enterradas, sepulturas, e os sensores sísmicos e magnéticos que mapeiam camadas, sem exigir escavação imediata. Fora isso, imagens de satélite e análises de padrões de vegetação podem sugerir antigos campos agrícolas. Nenhuma dessas tecnologias substitui o trabalho cuidadoso de escavação ou a sabedoria das comunidades locais, mas todas elas oferecem novas linhas para reconstruir capítulos partidos. Permita que uma imagem suave apareça. Um laboratório onde um técnico limpa com uma escova pequena um fragmento de osso. Um pesquisador que, no computador, compara fragmentos de DNA. Um arqueólogo que estende um mapa feito com LIDAR e sorri, porque uma linha antes invisível agora anuncia uma estrada antiga. Esses gestos são discretos, quase íntimos. Eles não prometem decifrar tudo, nem podem, mas tornam possível que algumas páginas arrancadas estejam sendo recolocadas, não na forma completa talvez, mas como lacunas menores, contornos onde sombra e texto começam a se entrecruzar. E, ao mesmo tempo, há limites claros. O que foi queimado e reduzido a cinzas muitas vezes não volta. Comunidades inteiras que morreram por doenças trazidas em contatos involuntários perderam tradições que não foram registradas. Praias sumidas, bosques desmatados, arquivos destruídos, alguns desses danos são irreparáveis. Reconstruir exige humildade. Reconhecer o que não podemos now. E ao reconhecer isso, aceitar que o silêncio também tem valor. Ele nos ensina a moderar nossa ânsia por respostas definitivas.
Às vezes, a pergunta que permanece é um lugar onde a curiosidade respeitosa deve se instalar. Agora, prossiga comigo para uma imagem de síntese. Imagine um tecido antigo, tecido com fios de cores diversas. Cada fio é uma prática, uma técnica, um texto, uma memória oral. Quando o tecido é inteiro, exibe padrões complexos, arquitetura, legislação, artesanato, rituais. Mas se cortarmos alguns fios, o padrão muda. Se queimarmos partes, a borda desfia. Essas perdas alteram não apenas uma ponta de tecido, mas a composição estética do todo. O que os estudos de caso nos mostraram, do Mediterrâneo às savanas africanas, das ilhas do Pacífico às costelas submersas do litoral, é que a complexidade humana é simultaneamente duradoura e extremamente frágil. Ela toma séculos para se formar e pode, por vezes, perder grande parte de seu alcance em poucas gerações. Há, ainda, uma lição moral embutida. Não podemos julgar populações antigas pelaquilo que nos resta. Lacunas não significam ausência de valor cultural, significam ausência de registros. Uma sociedade que deixou poucas estruturas de pedra pode ter tido uma intensa vida ritual, redes de conhecimento oral, técnicas especializadas transmitidas com cuidado, e tudo isso pode não aparecer facilmente no registro arqueológico. Devemos, portanto, praticar um respeito ativo, ouvir com atenção as tradições vivas, coproduzir conhecimento com comunidades locais, devolver bens e narrativas quando apropriados, e reconhecer que a história é compartilhada, não propriedade exclusiva de quem escava. Respire fundo mais uma vez. À medida que a sua respiração acalma, pense nas ferramentas de esperança que mencionamos: LIDAR, paleogenética, GPR, imagens de satélite. Pense em arqueólogos que trabalham lado a lado com líderes comunitários, em museus que recontextualizam objetos e devolvem histórias. Essas práticas não são remédios mágicos, são instrumentos que podem reduzir a extensão das lacunas, iluminar espaços antissombreados e, sobretudo, democratizar narrativas. Quando o campo científico se abre ao diálogo e à colaboração, a reconstrução fica mais rica e menos sujeita a interpretações enviesadas. E agora, para fechar essa noite de viagem pelas eras perdidas, convido você a visualizar um gesto final. Imagine um grupo de pessoas, de várias idades e origens, sentadas ao redor de uma lareira imaginária. Algumas olham mapas, outras seguram fragmentos cerâmicos, outras contam histórias herdadas, e há ainda crianças que escutam com olhos grandes. Cada voz acrescenta uma linha ao tecido da memória. Não se trata de preencher todos os buracos com certezas, mas de reconhecer que mesmo na invenção cautelosa, trabalhamos com o que temos: fragmentos, tradições, tecnologia e muita paciência. As lacunas que visitamos hoje não são meros mistérios a serem explorados por entretenimento. São lembranças de vidas vividas, decisões tomadas, erros e acertos de comunidades que, em muitos casos, legaram mais perguntas que respostas. E, ao mesmo tempo, essas lacunas nos convidam à curiosidade respeitosa, para continuar a escavar, para continuar a ouvir, para continuar a colaborar com os descendentes que ainda guardam, em cantos da memória, traços do que foi. Se gostou desse passeio pelas eras perdidas, curta e inscreva-se para mais horas de curiosidade e sono tranquilo. Agora, deixe as imagens assentar. Feche os olhos, se quiser, e imagine uma última vez aquele livro antigo de capa gasta. Não tente forçar a leitura das páginas rasgadas. Ao invés disso, segure o livro com cuidado, passe a palma da mão sobre a encadernação e aceite que algumas linhas permanecerão mudas. Há consolo nisso. O mistério é também uma forma de reverência. Boa noite.